Albino Manguele diz que Daniel Chapo não estava nos planos da Frelimo para a sucessão de Felipe News, ou seja, caiu de paraquedas. Veja este vídeo. Bom, a figura do Daniel Chapo é uma figura paradoxal. Não por causa da pessoa do Daniel Chapo, mas por causa de ser uma pessoa que não teve muita visibilidade, não teve muito destaque. É uma pessoa que esteve muito mais anônimo do que visível, ou seja, não teve aquela oportunidade de estar na exposição, nas vitrines, para que muitos o conheçam. Então é por isso que ele se torna uma figura paradoxal. As pessoas ainda estão a buscar compreender quem ele é, Exato. qual é o passado dele, o histórico dele, o caráter dele, será que é confiável? Então ainda há esse choque, há essa preocupação por parte da maioria da população moçambicana. Mas quanto à eleição de Daniel Chapo, há três aspectos muito importantes que nós devemos considerar E quais são? e ponderar. Primeiro aspecto está relacionado à personalidade do Daniel Chapo. Me reservei por muito tempo porque também queria investigar mais, compreender mais quem ele é. Por isso que em muitos dos meus comentários não se centraram muito nele. O primeiro aspecto é sobre a personalidade. Ele é um cristão e não é um cristão amante, é um cristão praticante, Ok? fervoroso, dedicado. Primeiro aspecto bom. E quando nós olhamos para um cristão, estamos a olhar para alguém que tem princípios, tem valores e por espalhar, por divulgar. Porque o cristianismo é um modo de viver. Esse modo de viver deve ser refletido pelos princípios e pelos valores. A priori, parece que ele carrega essa questão. O que facilmente pode ser sensível se for eleito, porque ainda não é o presidente da República, é apenas candidato da Frelimo. Tem outros candidatos que dentre os quais qualquer um pode ser presidente. Daniel Chapo não é automaticamente presidente da República. Eu acho que essa percepção, esse entendimento deve sair na mente da maioria dos moçambicanos. Não é por ser da Frelimo que automaticamente torna-se presidente da República. Não. O que determina é a eleição. Claro, há aquele histórico de fraude, de manipulação, o que acaba preocupando mais as pessoas. Mas deixemos isso de lado. Ainda estamos no primeiro aspecto. Exato. Segundo, ele é jornalista, foi locutor. Foi um locutor, significa que, em seu ponto de vista das liberdades, quer liberdade da imprensa, liberdade de expressão, pode acabar sendo uma pessoa sensível, porque foi numa área que ele trabalhou. Então, pode ser sensível às liberdades e não ser uma pessoa que censura as opiniões, censura os órgãos de comunicação social, censura os mídias, censura os intelectuais. Pode ser um pouco mais ponderado e mais sensível quanto a essa questão. Agora, o outro aspecto é por ser um indivíduo de 47 anos. Estamos a lidar automaticamente de um jovem. Estamos a falar de uma transição geracional. Ele é de pós-independência. Então, estamos numa fase. Eu já falei isso em vários programas, incluindo aqui, que a Frelimo, a Renamo, o MDM não estão a perceber a mensagem do povo. É que estamos numa era de transição geracional, em que os jovens atualmente querem construir também o seu próprio legado. A semelhança dos jovens da Frelimo em 62, a semelhança dos jovens da Renamo em 77 e por aí em diante, que trouxeram seu legado, construíram a sua própria história. Os jovens atualmente também querem construir o seu legado, a sua história. Querem construir o seu legado, a sua história. É por isso que estamos a viver essa transição geracional. Estamos numa transição geracional.
Agora, outro aspecto muito, ainda no primeiro ponto, a minha maior preocupação é que tudo dependerá da coragem, da ousadia do Daniel Chapo, porque aparentemente é uma boa pessoa, mas que posa num partido com muitos problemas, principalmente problemas ligados à aceitação e à credibilidade, Exato. por causa de forma como este partido veio a governar por longo desses 50 anos. Então está a entrar, na verdade, num partido problemático, que aqui há duas soluções, há duas saídas. A primeira saída, Chapo pode conseguir moldar o sistema. A segunda saída é o sistema pode moldar o Chapo e ele perder os seus valores, perder a sua integridade, perder o seu histórico, a sua história de bom gestor e de bom governante, como administrador lá em Cabo Delgado, como governador em Inhambane, por aí em diante. A boa história de como ele foi um gestor exemplar. Mas dependerá da coragem, da ousadia, porque o sistema pode lhe moldar e todo esse legado, esses princípios desaparecer. Mas para que o sistema não consiga lhe moldar, ele deverá ser ousado, ser corajoso o suficiente, principalmente ser rodeado de pessoas certas, que é para conseguir se impor e lutar para moldar o sistema de modo a resgatar a imagem e a visibilidade. Claro que a Frelimo de agora em diante nunca será mais o mesmo, está cada vez mais à beira da ruína. Nem o Chapo vai conseguir manter ou salvar a Frelimo, mas pode conseguir dar mais um mandato ou talvez 2 mandatos a Frelimo, mas que não acredito que a Frelimo vai passar de 2, 3, 4 mandatos. Tenho minhas dúvidas, porque estamos numa transição. Mesmo do ponto de vista do eleitor, a cada ano está a surgir um novo eleitorado. Os que votavam há 10 anos atrás não são os mesmos, 100% os mesmos que votam este ano. A cada ano há essa mudança. Alguns vão ficando mais velhos, mais cansados, outros vão perdendo a vida, outros vão ficando cada vez mais frustrados com a própria Frelimo e vão mudando a tendência do voto, porque a maioria dos que são da OMM e da OJM, que nós vimos ali a encher, são pessoas pobres, paupérrimos. Estão ali na esperança de que serão acomodados, mas não, muitas das vezes só são usados. Então, aquelas pessoas que estão a sentir que só estão a ser usados para endossar a imagem do partido, mas a eles não há um benefício que se reflete, estão também ficando cada vez mais frustrados com o partido, fora a população, por aí em diante. Então, não, estamos a falar da maioria dos membros da OMM, da OJM, que são humildes e têm uma vida humilde. Estão na Frelimo porque tinham, de certa forma, a expectativa de serem acomodados. Mas o poder gira num grupo específico e eles nunca são beneficiados. Porém, são eles que aparecem mais nas campanhas. Os jovens da OJM são os que mais se destacam. O OMM são os que mais se destacam em tempo de campanhas eleitorais, mas 90% daqueles vivem uma vida, nem trabalham, nem tem emprego que a Frelimo promete, nem tem trabalho, nem tem habitação que a Frelimo promete, também já estão a ficar desgastados, frustrados. Então, pode desmobilizar o eleitorado da Frelimo. Estou a tentar dizer o quê? O Daniel Sambo está a encontrar problemas dentro do partido e fora do partido. Então, ele deverá ter muito cuidado, porque se ele não conseguir massagear o sistema partidário, vai lhe massagear e pode pôr em causa o seu legado. O segundo aspecto, que não é menos de se ignorar,
é porque Daniel Chapo pode ser que foi uma escolha de Deus, pode ser que foi uma coincidência, porque não era o preferido do presidente Inhosse. O preferido do presidente Inhosse era Roque Silva. Exato. Para as pessoas perceberem o que não chegam a nós, que pode ser verdade, e é verdade porque muitas das fontes são seguras. A comissão, o Comitê Central teve dificuldades de propor nome, porque o presidente Inhosse fez um braço de ferro. Qual era a ideia do presidente Inhosse? Quem propõe é a comissão política. A comissão política presidida pelo presidente Inhosse. Então, o Comitê Central, no entendimento do presidente Inhosse, não tem prerrogativa de indicar ninguém. Se não estão satisfeitos com aqueles que ele indicou, ele e o Comitê Central iam voltar a fazer uma outra lista. Mas só podiam ser aprovados pessoas que estão na lista que ele indicar. É por isso que houve aquela barulhada toda que a Frelimo tenta fazer parecer que não, estamos unidos, estamos coesos, estamos fortalecidos. O Chapo não é favorito do presidente da República. É um dos indicados, mas não era o preferido. Ok. Não era o preferido era o Roque Silva, mas é um dos indicados. Quando eu indico 5 pessoas, sempre tem um preferido, mas é do tipo qualquer um deles, prefiro este, mas qualquer um desses estou satisfeito. Então não vamos dizer que não era um preferido, era um dos preferidos, mas não o mais preferido. O mais preferido do presidente Inhosse era o Roque Silva. O que aconteceu? O Comitê Central, já que não estava a se ver com saída, porque o presidente Inhosse estava a fazer braço de ferro, acabaram dizendo, ok, Daniel Sambo é menos mal comparando ao Roque Silva. Como ele prefere mais o Roque Silva, vamos votar aquele que menos prefere. Okay. Então é o que acabou acontecendo. Foram votar aqueles que menos preferem em protesto àquele que ele mais prefere. Como quem dizia, para sabotarem. Espécie de uma sabotagem. Claro que há teorias que dizem que houve uma concertação, uma negociação para conhecer o Daniel Chapo, mas o que aconteceu aqui, podemos inventar qualquer tipo de argumento. O que aconteceu é que Daniel Chapo foi eleito porque foi considerado menos mal quando comparado com Roque Silva. O Comitê Central certamente não queria nem Roque Silva, nem Daniel Chapo, nem ninguém dos que propôs o presidente Inhosse. Só que porque o presidente Inhosse bateu com o martelo de que aqui não vão eleger ninguém que não esteja na lista que eu e a comissão política propomos. Então tinham que escolher dentre aqueles. E viram que o menos mal, quando analisando, era o Chapo. Acabaram indo o Chapo e, para você perceber, para chantagearem ainda mais, veja que 140 foram em branco. Aquilo tem um significado, é uma mensagem que estavam transmitindo. E, tirando essa questão dos votos brancos, o fato da moção de censura contra o Roque Silva é uma mensagem quer para o Roque Silva, quer para o presidente Filipe Inhosse, que nós já falimos, não estamos satisfeitos convosco, não estamos felizes convosco. Se diz que por aí, que ainda está a se preparar a moção para o próprio presidente Inhosse, o que significa que provavelmente pode cair dentro do partido Frelimo. Só que acho que a ideia é se concentrar esses dias nessa questão de Daniel Chapo. Então, é o que sai, se diz por aí. Então, estamos a perceber o que pode até, por causa do perfil pessoal dele, dos valores que ele tem, acabar sendo espécie de uma salvação que pode melhorar se ele não se deixar dominar, massagear pelo sistema, mas também não vamos deixar ignorar o fato de ser um voto por considerar-se um mal menor quando comparado com o Roque Silva. Foi nesse sentido que o voto foi orientado. Agora,
O último, o terceiro aspecto, porque eu falei de três aspectos sim, a sim. considerar, é que a eleição do Chapo satisfaz um pouco aquele princípio da Frelimo de vez, porque ele é de Sofala, ele é do centro, historicamente agora o poder devia ir para o centro. Sim. Esse menos mal acabou acomodando um pouco, porque é de centro e o poder vai se satisfazer aquele princípio. Agora, Aí está, mas antes, por favor, humildemente lhe peço, é breve, peço carecidamente que possa então se subscrever no canal, ajudando assim então com que a Filcat TV possa crescer mais. E por favor, deixe o seu comentário, o que você achou do ponto de vista de Albino Mangueni na sua abordagem. E por favor, deixe o seu comentário, partilhe com amigos e familiares. Obrigado por ter feito isso. Até lá, nos vemos amanhã.